Como eu saí de 45 sacos por hectare para 68 sacos na área de areia, em menos de um ano. A história dessa área aqui é o seguinte, uma área de 12% de argila. E antes, quando a gente plantava soja aqui nesse talhão, a gente tinha reboleira gigantesca de nematóide. Esse talhão aqui, ele tem 180 hectares, né? Dessa fazenda que a gente planta 3.000 hectares. E essas reboleiras chegavam a 10 hectares. Ou seja, era reboleira gigantesca. E não conseguia produzir. A gente produzia 30 sacos, 40 sacos, 45 quando era muito, né? Se tudo der certo no clima. E a gente estava sempre dependendo de chover, né? O que a gente via? Praga, era o talhão que mais tinha praga, tinha mais doença de solo, problema de nematóide era muito, planta daninha era demais. Então a área de areia tem muitos problemas. Planta daninha, doença, praga. Se fica 5 dias sem chover, você chega aqui e tá tudo bonito. Aí para a chuva 5 dias, você já volta triste para casa. Então era assim que era esse talhão aqui da fazenda. Então, além de produzir pouco, a gente tinha um custo alto, colocava fósforo, nitrogênio, cálcio, colocava aqui tudo embora. A gente perde muito fácil tudo isso. A retenção de carga desses nutrientes nessas áreas de areia é muito baixa, né? Matéria orgânica baixíssima. Então, esse era o resultado que a gente tinha na mão. Produzir 30, 45 sacos e ficava aí oscilando nessa faixa. A gente nunca conseguia produzir mais que isso. E nesse vídeo você vai aprender como aumentar as produtividades nas suas áreas de areia e ela passar a te dar lucro para você e para sua família. Então, com todos esses problemas que a gente tinha, a gente falou, não, precisamos dar um basta. Ou a gente abandona essas áreas de areia, ou a gente faz elas produzirem. E os primeiros passos que a gente fez aqui para a gente começar a ter altas produtividades nas areias foi resolver cada problema que a areia tinha. Então, igual eu falei, matéria orgânica baixa, retenção de nutrientes, pouca palha, né? A gente tinha que melhorar todos os problemas, para cada problema tinha que trazer uma solução. E a gente começou exatamente colocando o quê? Uma planta de cobertura. Então, não dá para fazer 2 safras numa área dessa aqui. Se eu não estou produzindo nem soja, eu quero fazer safrinha. Então a gente tem que respeitar o ambiente que a gente tem. Então o que o pessoal da Bahia faz muito, com muita competência? Eles fazem uma safra só. Aí nós aqui no Mato Grosso queremos fazer safrinha nas áreas de areia. Não dá para fazer todo ano. Um ano ou outro, depois que você melhorou esse ambiente, tudo bem. Mas olha isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Olha como que essa área aqui é complicada de se produzir. Eu quero fazer safrinha. Olha isso aqui, olha. Essa aqui é a estrada. O talhão já está muito melhor que isso, né? Então, primeiro ponto, a mentalidade que a gente só pode fazer uma safra num tipo de área desse aqui. Não tem como a gente fazer safrinha todo ano. Um ano ou outro, tudo bem. Um ano mais complicado financeiro, você quer fazer uma safrinha, tá melhor de clima, beleza. Mas todo ano não tem jeito. E aí a gente começou com estilosante Campo Grande. A gente pegou uma planta que tem, primeiro, muita massa, tem muita matéria orgânica, ele forma muito bem, vai muito bem nessas áreas de areia. Segundo ponto, ele é uma leguminosa. Então ele tem nitrogênio, ele capta nitrogênio do ar, as bactérias da raiz dele transformam isso em nitrogênio na palhada dele. Quando a gente roça isso, eu estou trazendo um nutriente de extrema importância para as áreas de areia, que é muito pobre. Então eu já estou resolvendo 2 coisas. Nutrição, a gente está trazendo essa nutrição por causa da palhada do estilosante, e a própria palha. E a raiz dele é absurda, ele é raiz de 2 metros, 3 metros, é muito agressiva a raiz do estilosante. Então foi uma planta que a gente conseguiu colocar aqui que encaixou muito bem. Então as plantas de cobertura, elas fazem parte da areia. É igual o corpo e o coração, não anda separado, tem que andar junto. Planta de cobertura e área de areia tem que ter em algum ano, em alguma parte do talhão, rotacionar isso aí ao longo do ano. Cada produtor vai saber o que ele pode colocar em cada ano, né? E aí a gente veio sempre trabalhando com planta de cobertura. Por exemplo, esse ano aqui a gente tem 3 plantas. Braquiária, Rusiziensis, pode ser Piatã, pode ser outra braquiária que você tenha na sua região disponível. Só que para nós é a mais barata aqui, então coloquei a Rusiziensis e ela faz um bom trabalho. Coloquei Crotalaria spectabilis. Por que Crotalaria spectabilis? Porque, de novo, é uma leguminosa, ela vai trazer nitrogênio para o sistema, na palhada dela. Ela é rústica, ela aguenta areia e ela reduz nematóide. E o sorgo ponta negra? O sorgo ponta negra tem uma massa violenta, ele cresce rápido e ele tem muito carbono na sua composição. Então ele estrutura tudo isso aqui, ele deixa a palhada por mais tempo na área de areia, porque você coloca as palhadas na área de areia, rapidão some tudo e vira só isso aqui, igual a estrada aqui, né? Quando a gente coloca diferentes plantas, a gente aumenta essa longevidade e faz a proteção da palha, para a gente não ter aumento de temperatura. Quando você colocar a sua soja lá, o bradyrhizóbio da sua soja, da raiz dela, que captura nitrogênio do ar e manda para a planta, não morre, né? Se tem aumento de temperatura muito alta, por isso que não tem nodulação nas áreas de areia sem palhada. E esse é o objetivo que a gente está fazendo aqui. Para cada problema, trazer uma solução. E o mix de planta, moçada, virou moda. Só que assim, vocês não podem pegar um monte de planta
um monte de semente, misturar, jogar para o alto e achar que isso é um mix de planta. Tem técnica para isso, né? Tem um motivo de cada planta estar ali dentro do seu mix, né? Eu já errei muito. Eu já errei aqui nesse talhão aqui, inclusive. Eu já gastei dinheiro à toa. O que eu fiz? Coloquei 6 mix, quando não entendia de mix, de planta, nada. Eu fui pegando, fui misturando lá. Braquiária, crotalária, sorgo. Aí peguei uma ervilhaca, peguei nabo, peguei trigo morisco. Coloquei 6 plantas numa coisa só. E simplesmente a minha crotalária, que era a minha leguminosa, e minha ervilhaca, que também era minha fonte de leguminosa, no papel tudo é bonito, né? Coloquei duas leguminosas, vou trazer nitrogênio para o sistema, palhada. O que aconteceu? Elas são lentas. O sorgo, o trigo, o nabo veio muito rápido, abafou minhas plantas e não veio nem crotalária, nem ervilhaca. O que aconteceu? Perdi dinheiro à toa. Gastei semente de 2 plantas à toa, porque morreu, não nasceu, né? Então esses erros você vai aprendendo com a experiência, ou os nossos alunos da nossa comunidade, eles sabem tudo isso porque a gente passa em aula o que fazer, mix rápido, mix lento, mais carbono, menos carbono, mais nitrogênio. Então tudo isso tem um conceito. Plantas que são mais altas, mais baixas, tudo simulando uma floresta, né? A gente traz esse raciocínio da mata nativa para aqui, para a agricultura, que nada mais é que a gente está num ambiente que já foi mata nativa. Então a gente, nada mais do que justo a gente replicar todo esse raciocínio dessa floresta aqui na área de agricultura. E eu, no seu lugar, eu assistiria esse vídeo até o final, porque ele vai trazer muito dinheiro para você e para sua família. E quando a gente começou a fazer o mix de planta, a gente ficava com medo, né? Porque, pô, não vou colocar uma safrinha, vou tirar uma área de produção para a gente colocar umas plantas de cobertura que não vai trazer retorno nenhum, né? E a gente tem que, na verdade, mudar o raciocínio e a gente pensar no ano safra. Não só na cultura seguinte, porque era isso, exatamente isso que estava levando a gente para o buraco. Porque eu queria colocar safra e safrinha num ambiente que não permite isso. Essa era a verdade, a gente não queria acreditar. Estava na nossa frente, você não produzia nem soja, nem milho. Se fosse fazer a rentabilidade desses talhões, não dava dinheiro, dava prejuízo. Então nada mais justo do que você pensar isso ao longo de um ano inteiro e trazer o retorno do talhão. Então hoje é muito mais rentável produzir 68, 70 sacos num talhão de área de areia do que produzir os 30, 40 e produzia 50, 60 de milho. E eu deixo essa área mais segura, essa área mais constante, né? Então a gente começou a pensar dessa forma, fez os primeiros trabalhos com o estilosante e até hoje a gente não parou mais. A segurança que esses talhões que davam prejuízo que a gente tinha antes, hoje eles trazem lucro para a nossa fazenda. Aqui a gente tem em torno de 20% de área de areia. Cada canto tem um pouco de areia. Todo mundo tem um cantinho de areia, né? Talhões que davam prejuízo para nós e reduziam a nossa margem, reduziam o lucro que a gente tinha, hoje a gente está tendo lucro com elas. Então de 45, de 30 a 45 que a gente produzia nessas áreas, a gente passou a produzir 68, 65, 70 sacos em área de areia, porque a gente resolveu a deficiência do nosso solo de areia, né? A gente aprendeu a lidar com isso. Ao longo desse tempo que a gente começou, por exemplo, trabalhamos já com safrinha de novo. Só que no ano seguinte, a gente já restitui somente com uma safra. A gente trabalha com a compostagem, que ajuda também a implementar a matéria orgânica. Trabalha com biofertilizante. E tudo isso faz com que o custo da nossa produção, no final das contas, fique menor. Porque eu tenho menos praga e menos doença atacando essas áreas agora. Enquanto eu tinha que fazer 3 aplicações de fungicida, 4, fazia 8 aplicações de inseticida, a gente hoje num talhão desse aí, mais equilibrado, a gente está fazendo uma aplicação de fungicida, tá? E de 1 a 2 aplicações de inseticida quando precisa. Não são todos os talhões de areia que a gente precisa fazer aplicação de inseticida. Tem vezes que a gente tira sem nada. Onde, nos dias de hoje, com a genética de hoje, moderna, que tem alto teto produtivo e são extremamente suscetíveis à doença e à praga, você consegue tirar sem inseticida e fungicida. E é isso que está acontecendo com a gente. É isso que está acontecendo com mais de 1.100 fazendas ao redor do Brasil que estão fazendo os nossos passos. Essa comunidade de agricultores que estão fazendo o que a gente está fazendo aqui na fazenda, estão tendo os mesmos resultados, que nada mais é do que trazer um raciocínio para o ambiente trabalhar para nós, não o contrário. E se esse vídeo é importante para você e para sua família, já dá uma curtida aí no nosso vídeo. Por onde a gente começa? Você não precisa fazer grandes investimentos para você iniciar um processo desse. Aliás, você não vai usar nada além do que você já tem na sua fazenda. Quando a gente começou, por exemplo, os meus implementos que eu jogava calcário, coloquei lá as minhas sementes de braquiária, do meu mix que eu queria, ou do estilosante, e fiz a minha aplicação a lanço, né? Depois a gente veio evoluindo, né? Porque a gente queria fazer também os consórcios. E aí a gente pegou aqui, inclusive essa aqui é emprestada, nem paguei ainda. Mas eu peguei uma plantadeira de entrelinha. Então o que eu faço? Além das áreas de areia, eu comecei a investir também nas minhas áreas mais argilosas, que tem potencial produtivo. Então hoje a gente faz milho e braquiária,
milho e crotalária, com essa plantadeira de entrelinha, né? Então, por exemplo, eu planto milho, faço o pós-emergente, aplico ali, faço a limpeza da área aí de plantas daninhas, né? Passando ali uns 15, 20 dias do plantio, eu entro com essa plantadeirinha aqui, fazendo ou crotalária ou a braquiária, né? Junto com o milho. Só aí você já começa a ter um aporte de matéria orgânica que você não teria. Então estamos falando aí de mais 5 a 10 toneladas de matéria seca, de matéria orgânica ali na sua área, além da palhada do milho, que você não teria. Então você está fazendo duas coisas no ano só. Ah, vai ser uma braquiária maravilhosa, como se fosse uma braquiária solteira? Não, ela está consorciada. Só que você está priorizando o quê? A produção do grão com milho e trazendo um aporte de nutriente e de palhada que você não teria, e que você está tendo de graça ali. Então o retorno do custo da semente, custo da operação que você vai fazer e o que está te entregando é muito maior. Você vai ter lucro com isso, você vai ter uma palhada de 5 a 10 toneladas a mais que você não teria. Então esse é o objetivo de fazer os consórcios. Precisa fazer em 100% da área? Não. Mesmo porque, por exemplo, numa fazenda de 3 mil hectares, eu não conseguiria operacionalmente falando fazer um plantio de entrelinhas só com essa plantadeira. Eu precisaria de mais uma ou duas plantadeiras trabalhando meio diretão, porque o milho sobe muito rápido e fecha a área, né? Então eu faço em 20, 30% da minha área, eu faço um consórcio e vou rotacionando isso ao longo dos anos, né? Essa é a nossa técnica, a nossa mentalidade. As áreas de areia, faz só uma safra de soja e planta mix de planta nessas áreas para a gente sempre priorizar altas produtividades na soja. Então você não precisa investir em máquina, em nada, você pode começar com o que você tem. Depois você vai melhorando o seu ambiente, o seu sistema, vai vendo o que encaixa para você, se fez sentido para você, se melhorou a sua área, se você produziu, né? Cada produtor vai tomar essa decisão. O importante é você trazer mais matéria orgânica para o seu sistema. Hoje a gente traz, já está estruturado, então com as técnicas do NVA que a gente estruturou com planta de cobertura, com compostagem, então a gente aplica mais 3 mil kg por hectare de matéria orgânica em cima dessas áreas. E o nosso biofertilizante, que é mais uma fermentação, mais micro-organismo que a gente traz no meio da mata, né? Então eu vou falar uma coisa aqui para vocês que ninguém conta para vocês sobre as plantas de cobertura. Que é o quê? Ela não é só o aporte de matéria orgânica, ciclagem de nutriente, ela tem um fator de extrema importância que é exatamente trazer alguns micro-organismos que não existiam na sua área, que agora existe e vai competir com as suas doenças. Então se você tem problema de nematóide, se você tem problema de fusário, se você tem problema de antracnose, de oídio, míldio, quando você passa a ter planta de cobertura, você está fazendo uma compostagem laminar. O que isso quer dizer? Plantei a planta de cobertura, elas estão altas, bonita. Aí eu venho com o rolo faca e pumba, corto ela. Essa palhada, ela vai ser decomposta, vai virar comida, vai virar alimento para micro-organismos. Esses micro-organismos vão decompor, vão se multiplicar ali. E eles passam a ser um competidor contra as suas pragas e as doenças. Por isso que você reduz inseticida, por isso que você reduz fungicida. Então é um raciocínio da gente trazer de volta micro-organismos das matas nativas, e aí a gente inocula isso com biofertilizante e com a nossa compostagem. Colocando uma comida, que são as plantas de cobertura, você fecha todo esse ciclo de raciocínio de trazer micro-organismo, trazer matéria orgânica, trazer nutriente. Por isso, você vai produzir de 45 para 68 sacos se você usar esse raciocínio na sua lavoura. E outro ponto importante das plantas de cobertura. Quando a gente inicia um processo de planta de cobertura e escolhe essas plantas, é importante a gente colocar algumas plantas que são de sucessão vegetal baixa. O que quer dizer isso? Presta atenção. Quando a gente, por exemplo, tira uma área de mato nativo, o que acontece? Começa a aparecer algumas gramíneas, pé de galinha, amargoso. Essas plantas têm um nível de sucessão baixa. O que quer dizer? Elas são as primeiras plantas para aquele ambiente voltar a ser floresta um dia. O seu solo da sua agricultura, ele quer ser floresta de novo. Então, algumas plantas de sucessão baixa, elas começam a nascer. Geralmente são as gramíneas, por isso que as braquiárias são tão importantes. A própria crotalária, o próprio nabo, o próprio trigo morisco, são plantas de nível de sucessão baixa. E essa sucessão está ligada diretamente com os micro-organismos. Então, em áreas degradadas, iniciem com as gramíneas, ou com plantas que se dão bem na sua região, como crotalária, a ervilhaca no Rio Grande do Sul, por exemplo. São plantas que, nesses níveis de estresse de ambiente, elas se dão bem. Então, começa a analisar as bordaduras das estradas que vocês andam, começa a observar as plantas que estão começando. Qual tipo de planta é? São gramíneas? São leguminosas?
são de outras famílias, são das brássicas, comece a analisar isso. Que certamente, para a sua região e para o seu ambiente mais degradado, para essas áreas piores, vão fazer sentido para você colocar lá. E se você quer fazer parte da maior comunidade do Brasil que te ajuda a ter altas produtividades, reduzir inseticida, fungicida e fertilizante, e está ajudando milhares de famílias ao redor do Brasil, já se inscreve aqui no nosso canal.